Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a água, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai aprender sobre os estados físicos da água e suas mudanças, sobre o ciclo da água e sobre os usos da água no nosso dia a dia e também a água nos ecossistemas. Vamos lá! Bom, temos aí esse título, Planeta Terra, ou seria Planeta Água? O nosso planeta ele é formado por aproximadamente 70% de água. Então, boa parte da superfície terrestre ela é coberta por água, sendo que desses aproximadamente 70%, 97,5% é formado pelas águas dos oceanos e mares, ou seja, é formado pela água salgada, e apenas 2,5% é formado por água doce, sendo essa água doce encontrada nas águas continentais, ou seja, as águas dos rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas. Então, poderíamos facilmente chamar o planeta Terra de planeta Água. A água e seus 3 estados físicos. Então, essa água que está presente na superfície da Terra, ela pode ser encontrada principalmente em 3 estados físicos diferentes: o estado sólido, líquido ou gasoso. E esses estados, eles podem mudar de um para outro facilmente. Isso a gente observa no nosso dia a dia, não é mesmo? Quando a gente esquece um gelo na pia, ele derrete, ou quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, né? Isso são exemplos de mudança de estado físico. E como que a água, ela muda de um estado físico para outro? Isso vai acontecer quando se eleva ou se reduz a sua temperatura ou a sua pressão, tá? Então, nesse desenho aí, nós temos bem explicadinho os nomes que é dado para essas mudanças de estado físico e a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, nós temos aí o gelo, né? A água no estado sólido. Quando o gelo derrete, muda do estado sólido para o estado líquido, a gente dá o nome de fusão. Quando acontece a mudança do estado líquido para o gasoso, nós damos o nome de vaporização, sendo que a vaporização ela pode acontecer de 2 tipos. Nós temos a vaporização chamada de ebulição e também a evaporação. Qual que é a diferença entre essas duas? A ebulição, ela acontece quando a gente coloca uma temperatura mais elevada para a água evaporar com mais rapidez, tá? Por exemplo, quando a gente coloca uma água no fogo, né, para aquecer, para fazer um café, por exemplo, essa água ela está entrando em ebulição a partir do momento que ela começa a vaporizar, né? Começa a sair do estado líquido para o estado gasoso. Às vezes a gente consegue ver aquele vapor de água, né? Quando a gente está fazendo arroz, fazendo algum alimento, aquele vapor de água é a ebulição ocorrendo através do aumento da temperatura daquela água. A evaporação, ela acontece de forma mais lenta. É a água do estado líquido que se transforma em estado gasoso, mas geralmente a gente nem vê esse processo acontecendo. É o que acontece com as águas dos rios, dos oceanos, quando a gente coloca uma roupa no varal, né? A gente não fica lá vendo a roupa, a água líquida saindo, se transformando em água gasosa, né? É impossível, praticamente impossível ver esse processo acontecendo. Então, a principal diferença entre ebulição e evaporação é o tempo, né? A ebulição ela acontece de forma mais rápida, porque a fonte de calor colocada na água líquida, ela vai fazer com que aquela água ela evapore de forma mais rápida. A evaporação ocorre de forma mais lenta, tá? Mas ambas são a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Agora, e o contrário? Do estado gasoso para o líquido, que é o que acontece quando chove, né? A formação das chuvas,
a nuvem, né, ela vai entrar num processo de condensação, ela vai sair do estado gasoso para o estado líquido novamente. E o contrário também acontece. Quando colocamos uma água para congelar, a gente faz um processo de solidificação, abaixa mais ainda a temperatura para que essa água se solidifique. Então, a temperatura, pessoal, ela está intimamente ligada aos processos de mudança de estado físico. Se eu aumento a temperatura, eu tenho algumas mudanças. E se eu diminuo essa temperatura, eu também tenho outras mudanças, ok? Então, pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o ciclo hidrológico, tá? Ou seja, o ciclo da água. O ciclo da água, ele começa aqui no número 1, né? Quando a gente tem a água disponível em forma líquida, né? No estado líquido. Essa água no estado líquido, ela vai sofrer evaporação, por quê? Porque o planeta Terra, ele é constantemente aquecido pelo Sol. Então, vai sofrer evaporação essa água, ou seja, vai passar do estado líquido para o estado gasoso e vai se elevar. Quando está em superfícies mais elevadas, a temperatura, a tendência é ser mais baixa, né? Bem mais baixa do que a temperatura da superfície terrestre. Então, quando ocorre essa evaporação, esse vapor de água, ele vai condensar, ou seja, vai passar do estado de vapor para o estado líquido novamente e vai ficar suspensa. Essas pequenas gotículas de água líquida, elas ficam suspensas, formando as nuvens. Um outro processo também muito importante para a formação das nuvens é a transpiração, ou seja, quando os seres vivos eles transpiram, né, eles liberam água para o ambiente e vão formar também, ajudar a formar as nuvens. Quando essas nuvens estão muito carregadas, ou seja, já tem uma boa quantidade de água, o que vai acontecer? Ela vai precipitar, ou seja, vai cair em forma de água líquida novamente. Ou se a temperatura da superfície terrestre estiver um pouco baixa, essa água ela vai cair em forma de neve, né? Que não é o caso aqui do nosso país. Mas quando a temperatura está bem baixa na superfície terrestre, essa água nas nuvens ela cai em forma de neve e gelo, tá? Então isso é a precipitação, é a chuva, né? A água retornando para a superfície terrestre. A tendência dessa água é retornar para os rios, né? Para os oceanos e para os lagos e também passar pelo processo de infiltração, compondo assim os lençóis de água. Então, pessoal, todos nós já sabemos que a água ela está presente em nossas vidas, né? A gente utiliza a água para ingerir, para lavar a casa, né? Para fazer higiene pessoal, para lavar roupa, para diversas funções, né? No nosso dia a dia, a água ela é indispensável. Mas a água também ela é muito importante, por exemplo, para produzir energia elétrica. Aqui no Brasil, praticamente toda a energia elétrica disponível, ela vem através das usinas hidrelétricas, né? Ou seja, a força das águas dos rios é usada para movimentar as turbinas e produzir a energia elétrica que a gente utiliza, né? Como eu já disse anteriormente, a água também ela é fundamental para o nosso organismo, né? A água que a gente ingere e também a água que a gente utiliza para fazer todas as outras atividades do nosso dia a dia, né? Fazer higiene, fazer a limpeza da casa. E a água também ela é extremamente importante para o funcionamento dos ecossistemas, né? Um ecossistema, ele precisa de água para funcionar. Alguns eles vão precisar de uma disponibilidade de água maior e outros nem tanto. E aí a biodiversidade, ou seja, a quantidade de seres vivos que existe num ecossistema, ela vai sofrer interferência da quantidade de água, tá?
Vamos pensar, por exemplo, a floresta amazônica, né? Quando a gente vê essas reportagens, esses documentários falando sobre a floresta amazônica, é um ecossistema brasileiro que tem uma disponibilidade de água enorme, né? Tem muita água. Então, quanto mais água tem um ambiente, maior vai ser a biodiversidade, ou seja, a quantidade de seres vivos, de plantas que tem naquele local vai ser maior. Se a gente pegar um deserto, por exemplo, em que a disponibilidade de água é baixíssima, comparando, né, uma floresta que tem muita água com um deserto, o deserto ele vai ter uma quantidade de seres vivos, né? Ou seja, uma biodiversidade bem menor. Então, isso está ligado com a quantidade de água que esse ecossistema vai ter, tá ok? Então, pessoal, para finalizar, nós temos aí, né, essa imagem linda de uma gota d'água, né? E o que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa preservar esses recursos que a gente tem, esses recursos naturais, principalmente a água, porque a água é vida, né? Ninguém vive sem água. E a gente tem que preservar mais ainda porque nós vimos que os ecossistemas, eles dependem da água, né? Sem água, um ecossistema não funciona. E se os ecossistemas param de funcionar, o planeta Terra, a tendência é morrer, né? Nós já estamos vendo tantos desastres ambientais, tantas coisas ruins acontecendo com a nossa natureza. Então, a ideia é preservar, né? Não desperdiçar água, plantar árvores, né? Quanto mais árvores a gente tem, mais água a gente vai ter, tá bom? Então, eu deixo essa frase aí para vocês. A água é muito importante para a atmosfera, para controlar o clima, para a sobrevivência dos seres vivos e para o equilíbrio dos diversos ecossistemas. Então, vamos cuidar da água do nosso planeta. Muito obrigada!